Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o crescimento da população mundial. Ou seja, estou atualizando uma aula sobre esse assunto. Lembrando que em 2021 eu havia gravado uma aula sobre o crescimento populacional mundial, mas dados demográficos, eles vão se alterando, razão pela qual, de tempo em tempo, se faz necessário você gravar uma nova aula para atualizar essas informações, tá bom? Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que começar com essa imagem do globo terrestre, representada por uma multidão de pessoas ocupando aqui os continentes e parte dos continentes que podem ser observados, tendo aqui no centro o continente africano, aqui uma parte da Eurásia, uma parte da América do Norte, uma parte da América do Sul, e também uma parte da América Central, além também, claro, de uma parte da Oceania. Aqui nós temos a transição demográfica representada em 5 fases ou estágios. Moçada, quero lembrar vocês que talvez eu tenha sido o primeiro professor de geografia, pelo menos aqui no Brasil, a trabalhar com 5 estágios ou 5 fases da transição demográfica. O meu material editado em 2014 já trabalhava com 5 fases da transição demográfica. E agora alguns materiais adotaram essa 5ª fase, razão pela qual eu me sinto muito orgulhoso em ter talvez sido o pioneiro em falar sobre as 5 fases da transição demográfica. Então, na verdade, a transição demográfica ela vai refletir as fases do crescimento vegetativo ou natural dos determinados países encontrados em nosso planeta. Então, aqui em verde, essa linha superior, você tem a taxa de natalidade. Aqui em roxo, na linha inferior, a taxa de mortalidade. E em azul, você tem o crescimento vegetativo ou natural, que nada mais é do que a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então, para você calcular o crescimento vegetativo ou natural de um determinado país, basta diminuir a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. E sendo assim, nós podemos analisar essas 5 fases. Por exemplo, na primeira fase, você vai observar que as taxas de mortalidade e natalidade se encontravam muito elevadas. Por que a taxa de natalidade era tão alta na primeira fase? Porque não existia planejamento familiar, porque não existia ou não existiam as técnicas contraceptivas ou os métodos anticoncepcionais que existem hoje. As pessoas se casavam muito cedo, razão pela qual era comum os casais terem muitos filhos, mas ao mesmo tempo, naquela época, a taxa de mortalidade também era muito alta, não só por falta, por exemplo, do saneamento básico,
ou seja, as condições higiênicas e sanitárias eram precárias, a medicina muito atrasada, as guerras, as epidemias, as crises alimentares, tudo isso causavam muitos óbitos, muita morte, razão pela qual em muitos países a expectativa de vida ficava abaixo dos 40 anos, razão pela qual, se a taxa de natalidade era alta e a taxa de mortalidade também era alta, consequentemente, o crescimento vegetativo ou natural não era elevado. Pelo contrário, era um crescimento bastante lento. Aqui nós temos a segunda fase, chamada de estágio 2. Então você vai perceber que na segunda fase, essa taxa de natalidade ela permanece alta. Essa segunda fase ela vem nos países desenvolvidos no transcurso da Revolução Industrial e a taxa de mortalidade ela começa a declinar. Então, consequentemente, se a taxa de natalidade se mantém alta e a taxa de mortalidade cai rapidamente, o resultado é o aumento, a aceleração do crescimento vegetativo ou natural. Então, isso gerou para determinados países aquilo que ficou conhecido como explosão demográfica. Por exemplo, o Brasil entrou aqui na segunda fase, no período que se estendeu de 1940 a 1970, as décadas, né? De 1940 a 1970. Alguns países da África subsaariana se encontram ainda aqui no estágio 2, na segunda fase. No estágio 3, o que você percebe? A taxa de mortalidade ela continua caindo, mas esse ritmo de queda diminui e caminha para o ponto de estabilização. Quem é que cai agora rapidamente é a taxa de natalidade. Então, se a taxa de mortalidade ela cai lentamente e a taxa de natalidade cai rapidamente, você vai perceber a desaceleração do crescimento vegetativo ou natural. Então, no caso aqui do Brasil, nós entramos nesse estágio 3, nesta terceira fase, a partir do censo de 1970. Muitos países em desenvolvimento, sobretudo aqueles países industrializados do mundo em desenvolvimento, entraram no estágio 3 exatamente no momento em que a industrialização avançou num ritmo mais acelerado nesses países. No estágio 4, ou a quarta fase, o estágio 4, ou a quarta fase, perdão, né? Nós temos aqui um ligeiro aumento da taxa de mortalidade e a queda da taxa de natalidade. Então, repare que a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade começam a se aproximar. Então, nós vamos voltar para o momento do crescimento lento, crescimento vegetativo ou natural lento, até que nós tenhamos a estabilização desse crescimento, que é resultado da unificação das duas linhas. Então, muitos países do mundo desenvolvido, principalmente do continente europeu, e alguns países lá da Ásia Oriental, se encontram no estágio 4. E nós temos a quinta fase, o estágio 5º, né? Quando então você vai perceber que a taxa de mortalidade ela vai continuar subindo um pouco, isso se deve, consequentemente, ao envelhecimento da população, na medida em que o percentual de idosos aumenta, consequentemente, a taxa de mortalidade tende a aumentar. E se a taxa de natalidade continuar declinando, nós teremos aqui uma fase de crescimento negativo, ou seja, em vez da população de um determinado país aumentar, essa população vai diminuir, como já está acontecendo no Japão, como já começou a acontecer na China, como está acontecendo na Coreia do Sul, como está acontecendo em alguns países da Europa Centro-Oriental, enfim. Então, aqui nós temos
a transição demográfica, essas fases do crescimento vegetativo ou natural, e aqui embaixo nós temos as respectivas pirâmides etárias referentes a cada fase de crescimento vegetativo ou natural da população de um determinado país que atravessa esses estágios de crescimento populacional. Aqui nós temos a população mundial atinge 8,16 bilhões de habitantes em 2024, ou seja, 8,160 bilhões de habitantes em 2024. Então, nós temos aqui esse crescimento representado pelas cores dos continentes. Essa aqui é o continente asiático, que é o continente que, sem dúvida nenhuma, possui a maior população do país, ou a maior população do país, a maior população do mundo. Nós temos aqui a África representada em azul, né? Quando em 2020 a sua população havia atingido 1,44 bilhões de habitantes, a Ásia com 4,74 bilhões de habitantes, a América do Sul, Central e Caribe com 660 milhões de habitantes, a Europa com 740 milhões, esses números arredondados que fique bem claro na cabeça de vocês. A América do Norte com 380 milhões de habitantes e a Oceania com 50 milhões de habitantes. Eu chamo a atenção de vocês para que essas curvas de crescimento, né, indicam, né, que no caso, né, da Oceania, no caso da América do Norte, no caso principalmente desses dois continentes, né, Europa, América, desses três continentes, Europa, América do Norte e Oceania. Nós temos, né, uma tendência de estabilização do crescimento, assim como também a América do Sul vai passar por esse processo, mas todavia o continente africano e o continente asiático, até o final do século, ainda vão continuar registrando o aumento do crescimento vegetativo ou natural. A Ásia, aqui já no final do século XXI, passará a registrar uma desaceleração do número de habitantes. Sendo assim, há uma tendência para que no próximo século, o século 22, a população do planeta não só atinja o ponto de estabilização, como também comece a declinar, a não ser que aconteça alguns fatos que modifiquem as projeções feitas pelos mais renomados demógrafos do mundo. Aqui nós temos a população dos continentes, 1950 a 2100, através de uma outra projeção, né, de um outro gráfico, onde também é possível vocês perceberem, né, aqui a Terra ultrapassando a barreira dos 10 bilhões de habitantes, né, e já no final do século 21, essa barreira se estabilizando, e aqui a curva da população mundial já apresentando uma tendência de ligeira redução, o que todos nós esperamos, porque uma população com 10 bilhões de habitantes num planeta onde a exploração dos recursos naturais já exerce uma forte pressão sobre os mesmos, para que nós possamos ofertar à população as condições mínimas de vida necessárias para poderem viver salutarmente aqui na Terra, é preciso você ter uma população que esteja, vamos dizer, compatível com aquilo que o nosso planeta possa oferecer àqueles que estarão vivendo aqui na Terra no futuro. Aqui nós temos a variação total da população de 2013 a 2023 na Europa. Eu chamo a atenção de vocês porque a Europa é o continente que possui na atualidade o maior número de países em que a população está diminuindo. Você pega aqui Portugal, por exemplo, pega aqui a Itália, você pega aqui, por exemplo, né, países bálticos, você tem aqui países, né, na região dos Balcãs,
que também estão registrando um decréscimo da população. O que está em cinza aqui é porque não tem dados coletados. Então, em verde, os países europeus que vão ainda apresentar um crescimento da população positivo. Agora, esse crescimento positivo, que fique bem claro, tá? Não é fruto único e exclusivamente do crescimento vegetativo ou natural, até mesmo porque a taxa de crescimento vegetativo ou natural desses países está muito próxima de zero. Em alguns casos, ou na maioria dos casos aqui, a imigração tem contribuído para o aumento da população absoluta em determinados países europeus, até mesmo porque são países que, em muitos casos, já apresentam uma população idosa bastante numerosa e há necessidade de você renovar, por exemplo, a oferta de mão de obra para garantir não só as condições mínimas necessárias para que esses países continuem se desenvolvendo, assim como também garantir as condições para que os governos possam arcar com as suas responsabilidades mediante as pressões que são exercidas pela crescente população idosa que um determinado país apresenta. Essas pressões provêm do pagamento de aposentadorias, pensões, a sobrecarga no sistema de saúde, enfim. Aqui nós temos a taxa de fertilidade na Europa em 2021, lembrando que taxa de fertilidade, taxa de fecundidade são termos similares. É o número médio de filhos que as mulheres possuem ao longo da sua idade reprodutiva, que vai, para fins estatísticos, dos 15 aos 44 anos. Então você pode reparar que aqui na Europa, em todos esses países assinalados, países aqui, muitos dos quais da União Europeia, né, a União Europeia em média 1,53, e aqui você pode perceber que todos os países, independentemente de serem ou não da União Europeia, possuem hoje uma taxa de fertilidade abaixo da taxa de reposição da população. A taxa de reposição da população de qualquer país do mundo, de acordo com a ONU, deve ser de 2,1 filhos por mulher. Então, se você observar aqui, todos esses países que estão assinalados têm hoje uma taxa de fertilidade abaixo da taxa de reposição da população. O que isso significa? No futuro, escassez de mão de obra. Muitos casais europeus não querem ter filhos. Outros tantos só querem ter um. Aqueles que têm 2 filhos representam um percentual muito baixo. Então, é uma tendência que não só ocorre na Europa, como também já é observada em países localizados em outros continentes, por exemplo, Japão, Coreia do Sul. Muitos casais não querem ter filho. Aqui no Brasil mesmo tem casal que eu já conheço, né? Muitos casais que se uniram e não querem ter filhos, né? Até mesmo porque filho significa despesa, filho significa você se dedicar parte da sua vida no processo de criação, e muitos casais dessa sociedade dita moderna querem curtir a vida, não querem constituir uma família com filhos e querem poder curtir a vida dentro daquilo que eles acham conveniente para o seu pensamento. Eu não vou concordar com isso, porque envelhecer sozinho é a pior coisa que existe. Eu sou idoso, tá? Completando hoje 66 anos. A crise demográfica na Europa, é isso que está se discutindo. O continente europeu já vive uma crise demográfica. Por quê? Existem vários países da Europa que hoje registram crescimento vegetativo negativo. Muitos países da Europa que estão tendo um decréscimo da sua população absoluta. Então é preciso você aumentar a disponibilidade de jovens, a disponibilidade de trabalhadores. Se o crescimento vegetativo ou natural está baixo, qual é a alternativa que um governo tem? Adotar políticas de incentivo à natalidade. Existem N políticas adotadas por diferentes países para incentivar a natalidade, mas nem sempre essas políticas geram os efeitos esperados pelos governantes.
E você tem como uma outra saída estimular a imigração, inicialmente de trabalhadores qualificados, e se faltar mão de obra para aquelas profissões que requerem trabalhadores menos qualificados, você vai ter que flexibilizar a política de imigração. Então, hoje, isso já se discute no continente europeu. A necessidade de se repensar essa política de imigração que é adotada pela União Europeia, que é adotada por vários países, não só da União Europeia, até mesmo o espaço Schengen, ele regula, né, que é um espaço que garante o livre trânsito de trabalhadores entre os países que assinaram esse tratado lá na Europa, mas restringe a entrada de trabalhadores procedentes de outros países. Então isso acaba gerando o que nós chamamos de crise demográfica, né? Aqui, ó, em rosa, países que terão a população diminuindo até 2070, alguns países que a população vai crescer, né? Dinamarca, Suécia, Irlanda, né? E aqui a Itália, por exemplo, Croácia, Bulgária, Grécia, Letônia, Lituânia, países que a população vai diminuir, mas tem outros países da Europa em que a população absoluta está em queda. Aqui não está abrangendo de uma forma uniforme a quantidade de países que hoje registram no continente europeu um decréscimo da sua população absoluta. Aqui nós temos o crescimento populacional na Ásia, 2015 a 2020, né? Então você pode perceber que aqui no sul da Ásia, sul-sudeste da Ásia e Ásia Oriental, você tem um grupo maior de países onde esse crescimento populacional é menor. Então aqui está falando 0,46% ao ano, é nesse período de 2015 a 2020. A China registrou 2 anos seguidos, 2024, 2023, aliás, 2022, 2023, decréscimo da sua população. A China já entrou na fase do crescimento vegetativo negativo, razão até pela qual o governo extinguiu em 2015 a política de filho único, permitiu o segundo filho, agora já liberou o terceiro filho, enfim. Então nós temos aqui vários países em que essa taxa de crescimento vegetativo ou natural se encontra num patamar bem baixo, em alguns casos negativo. Aqui mostra o Japão registrando uma diminuição da sua população. Esse problema também já é verificado na Coreia do Sul, esse problema já é verificado aqui embaixo em Singapura, enfim. Aqui nós temos a taxa de fertilidade na Ásia. Você pode perceber o seguinte, em muitos países asiáticos, essa taxa de fertilidade, olha a China, com 1,2 filhos por mulheres em idade reprodutiva, já está abaixo, portanto, da taxa de reposição. O Japão 1,3, a Coreia do Sul 0,9, a Coreia do Norte 1,89. Então você observa aqui a Tailândia com 1,3, enfim, vários países aqui do sul-sudeste e a parte oriental da Ásia já registrando uma taxa de fertilidade abaixo da taxa de reposição da população, né? Então, dentro desse contexto, é previsível para as próximas décadas que esse processo também se estenda a outros países do continente asiático, enfim, razão até pela qual também se prevê, a partir do próximo século, uma redução da população absoluta ou natural, a população absoluta do continente asiático. Aqui nós temos o crescimento populacional da África, 2011 a 2021. Você pode perceber que na região do Sahel, né, é onde você tem a maior taxa de crescimento vegetativo ou natural, e também aqui uma outra parte da África subsaariana. Então, o continente do planeta que registra as maiores taxas de crescimento vegetativo ou natural é o continente africano, com 29% ao longo desse período que foi registrado de 10 anos. Ou seja, quase 30% no intervalo de 10 anos. Isso significa dizer que em pouco mais de 30 anos, caso essa taxa de crescimento média do continente africano
fosse mantida, a população da África iria dobrar. Agora, há uma tendência também já verificada em vários países da África de desaceleração do crescimento vegetativo natural, mas com certeza o continente africano permanecerá sendo o continente de maior crescimento vegetativo natural da população até o final desse século. Aqui nós temos a taxa de fertilidade mundial, repare que é no continente africano, né, aqui no Mali principalmente, né, Níger, né? Níger, aí você tem Mali, você tem Chad, né, você tem a República Democrática do Congo, você tem Angola, você tem Somália, Somália é aqui, República Democrática do Congo aqui, Angola é aqui, enfim. Vários países africanos, né, que têm uma taxa de fertilidade muito alta, né? Então, repare que já no continente europeu, de 1 a 2, América do Norte, de 1 a 2, aqui na América do Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname, Chile, também oscilando de 1 a 2, ou seja, abaixo da taxa de reposição. E na Argentina, né, por exemplo, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, República da Guiana, e você tem variando de 2 a 3. Repare que também na Ásia, vários países já se encontram com uma taxa de fertilidade abaixo da taxa de reposição, o mesmo acontecendo aqui na Oceania, sobretudo aqui na Austrália e Nova Zelândia, enfim. Aqui nós temos a taxa de mortalidade infantil no mundo. Claro que o continente africano é aquele que registra as maiores taxas de mortalidade infantil, porque é o continente que reúne o maior número de países subdesenvolvidos, países muito atrasados, com muita pobreza, muita miséria. Um dos maiores bolsões de pobreza, de miséria do mundo se encontra aqui na África subsaariana. O outro grande bolsão de pobreza está lá no sul da Ásia, enfim. Então, a mortalidade infantil é calculada em cima do número de crianças nascidas vivas que morreram antes de completar 1 ano de idade. Então, repare que nos países desenvolvidos, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, aqui você pega a Rússia, tanto a parte europeia como a asiática, a China, aqui você tem a Arábia Saudita, aqui você tem a Austrália, Nova Zelândia, você pega aqui o Japão, Coreia do Sul, Tailândia, enfim, são países que têm hoje taxas de mortalidade infantil muito baixas. Aqui o Brasil está no ponto intermediário, né, de 1 a 2,5%, enfim. Aqui nós temos a esperança de vida ao nascer. Claro que a esperança de vida ou expectativa de vida, que fique bem claro na cabeça de vocês, ela está direta e indiretamente relacionada às condições de vida, ao nível de desenvolvimento de um determinado país. Então, onde você tem maior desenvolvimento econômico e social, você terá uma maior expectativa de vida. Então, aqui você tem Canadá, você tem aqui Estados Unidos, países da Europa, a Rússia, a China, o Japão, Coreia do Sul, enfim, Austrália, Nova Zelândia, um grupo de países que apresentam expectativa de vida acima dos 70 anos de idade, enfim. Aqui no Brasil, por exemplo, essa expectativa está pouco acima de 76 anos de idade, bem próxima até da expectativa de vida lá dos Estados Unidos. Então, repare que onde há menor expectativa de vida? Exatamente no continente africano, porque reúne o maior número de países subdesenvolvidos existentes no mundo. Lembrando que a expectativa de vida está direta e indiretamente relacionada às condições de vida reinantes em determinados países existentes em nosso planeta. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquela forcinha, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou,
Mas eu volto, hein? Fui!